Para Karina Marque, não foi fácil terminar Mansão Bly. Ela colocava o episódio, ela dormia, ela acordava. Ela colocava o episódio, ela dormia, ela acordava. Ela colocava o episódio, dormia, acordava. Ah, Karina, eu não acredito que você dormiu de novo. Não, tô Quinta vendo. vez já, a gente tem que fazer vídeo desse negócio. Tô vendo. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina. E o filme da vez é a série Maldição da Mansão Bly, de 2020. Uma série de TV original Netflix que foi produzida pelo Mike Flanagan, o diretor e escritor responsável por filmes ótimos como Óculos do Espelho, Rush, a Morte Ouve e Jogo Perigoso. E claro, ele também fez a série da Maldição da Residência Hill. Uma parte do elenco daquela série voltou para Mansão Bly, entre eles Victoria Pedretti, Henry Thomas e o Oliver Jackson Cohen, além de novas pessoas no elenco, como Tahira Sharif, Raul Collie, Tinia Miller e Amélia Eve. Há alguns anos atrás, o Mike Flanagan fez A Maldição da Residência Hill, que é uma das melhores séries de terror que a gente já viu e que fez muito sucesso na Netflix. A série foi uma mistura perfeita de drama com terror e você pode assistir o nosso vídeo falando sobre ela em algum lugar aqui. E A Maldição da Residência Hill foi um sucesso tão grande que eles quiseram continuar a série. Mas como ela era uma história fechada, que não tinha como continuar, ao invés de fazer uma segunda temporada, eles fizeram uma segunda história, como se fosse um sucessor espiritual, trocadilhos à parte, da Maldição da Residência Hill. Igual a Residência Hill, a Mansão Bly também foi inspirada num livro que é A Volta do Parafuso, do Henry James, e curiosamente, também igual a Residência Hill, já tinha uma adaptação em forma de filme que é um clássico do terror dos anos 60. No caso é Os Inocentes, um filme clássico de assombração. Mas é claro, a pegada da Maldição da Mansão Bly é completamente diferente do livro, que eu não li, diga-se de passagem, mas eu sei qual é a história dele, e do filme dos anos 60. E eu também acho que é uma história bem diferente da Residência Hill, apesar de terem as suas semelhanças. Mansão Bly tenta fazer uma coisa mais conto de terror gótico, e acaba sendo mais drama, talvez até mais romance do que terror propriamente dito. E nisso a série tem seus altos e baixos, como a Karina pode dizer, porque ela assistiu essa série muito rápido, ela devorou, nunca vi ela assistindo um negócio tão rápido assim. Cara, eu acho que eu nunca demorei tanto tempo pra ver uma coisa na minha vida. Mas, gente, não era implicância, cara. Eu dava play, o meu olho fechava e eu dormia. Era assim, parecia que eu tava levando morfina na veia, assim. Eu dava play, pá, e apagava. Inacreditável. Mas antes da gente continuar falando dessa série, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram essa série, o que vocês acharam dela. Deixem outras recomendações de filmes e séries e tudo mais pra gente falar aqui no canal. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também lembrando, agora nós temos uma caixa postal, também tá aí na descrição do vídeo. Então se vocês quiserem enviar fanart ou DVD de filme ruim, presentes, mimos, esse tipo de coisa, tá aí embaixo. E esse é um vídeo que a gente não vai liberar spoiler ainda. A gente vai tentar falar um pouco da série sem spoilers e depois a gente entra na famigerada spoiler zone pra continuar. Então, vamos à trama. A Maldição da Mansão Bly é uma história de fantasma. Mais ou menos, né? A trama começa em uma confraternização, numa véspera de casamento, quando a Carla Gudino resolve falar: "Ei, galera, vou contar uma história pra vocês." E aí ela começa a narrar a série. Isso não é nem um pouco relevante, mas eu só queria dizer que nesse casamento, o noivo é interpretado pelo Greg Sestero, do The Room, e do Retro Puppet Master. Ele fez esses dois filmes. A história que a Carla Gudino conta é a história da Dani, uma americana que vai morar na Inglaterra e aceita um emprego de babá numa mansão de uma família rica, onde ela vai ter que cuidar de 2 crianças. Ela chega na casa e as 2 crianças são bem comportadas, mas elas são esquisitas e parece que elas estão escondendo alguma coisa. E essa alguma coisa são os fantasmas que estão rodando pela mansão, já que tem lá realmente umas criaturas sobrenaturais ligadas à história do lugar, mas principalmente ligadas à história da última babá, que se matou no lago da propriedade. E ao mesmo tempo que a Dani vai ter que lidar com os fantasmas, ela vai ter que lidar com algo pior, que são seus próprios fantasmas e sentimentos. E aí eu vou ter que lidar com um monte de cena com diálogo de autoajuda e episódio de conceito. E aí eu durmo. No vídeo do Residência Hill, a gente disse que não parecia nenhuma série, parecia um filme de 10 horas. Mansão Bly é menor que Residência Hill, mas não tem cara de filme, ela parece ser uma série mesmo. Eu achei ela um pouco mais inconsistente, acho que eles tentaram colocar elemento demais aqui, muita coisa acaba passando batida. E claro, nem tudo é dirigido pelo Mike Flanagan, o único episódio que ele dirigiu foi o piloto, então tem isso. A estrutura da série é parecida com a Residência Hill, em que cada episódio foca em um personagem diferente e explica um pouco mais sobre a história dele a partir de flashbacks.
Obviamente tem um episódio sobre a protagonista e nesse episódio você entende que ela tem que lidar com os fantasmas do passado dela, que a acompanha em vários episódios e é a razão dos surtos que ela tem por lá. Isso é interessante porque é aquele aspecto clássico de filme de assombração. A pessoa com os traumas vai para uma casa em que ela tem que lidar com o sobrenatural. E esse fantasma que aparece pra ela tem um visual bem único, que eu acho simples e que tem uma justificativa boa de por que ele é assim. Ele me lembrou um pouco o Elijah Wood em Sin City. Talvez o visual não seja tão único assim. Eu só acho que tem muita computação gráfica nesses fantasmas. O que tira um pouco da série, porque fica aquela coisa do terror moderno, sabe? Eles tentam retocar muito com computação e acaba que fica só artificial, não fica muito legal. Tem 1 ou 2 episódios focados na história da babá que se matou no lago e do chofer que ela tava namorando, que é interpretado pelo Oliver Jackson Cohen, fazendo mais um namorado controlador mala. Ele é muito bom ator. É só pegar pra comparar o personagem dele aqui com o look do Residência Hill. A atuação dele tá muito diferente, porque no Residência Hill ele é extremamente frágil, mas aqui ele é um cara super confiante, que tá pouco se fudendo, super cheio de si. E é bem legal de ver essa diferença. Tem um episódio que foca na governanta da casa, tem um episódio que foca no personagem do Henry Thomas, que é o tio rico alcoólatra, e é claro, tem um episódio focado na Dama do Lago, que é a assombração que fica lá na mansão, e a história dela é bem construída desde o primeiro episódio. Tem também um episódio que é focado no Miles, e curiosamente não tem um episódio focado na menina, mas eu acho que ela tá tão presente em todos os episódios que não teve necessidade de ter um episódio só pra ela, não. Eu gosto que no começo os dois parecem crianças normais, mas aí você vai percebendo que tem alguma coisa errada ali, que eles se comportam igual criança perturbadora de filme de terror. Pior tipo de criança que tem, que é criança que parece adulto. Tem a cena no primeiro episódio que eles prendem a babá no armário e ela surta completamente. Inclusive eu achei que essa cena toda tava preparando pra estabelecer que ela tinha claustrofobia ou alguma coisa assim, e isso ia ser relevante depois, mas não teve nada disso. Tem uma cena que um espírito vai chegando perto da menina brincando de pique-esconde e ela só chega tipo, shh, cala a boca. E aí você percebe que as crianças entendem que tem uma coisa sobrenatural ali, é natural pra elas. E eu gosto desse detalhe, né? Que a menina no começo, ela sempre fala com a Dani olhando por cima do ombro dela pra sala vazia, como se tivesse alguém ali. E a Dani fica muito incomodada com isso. Mas a real é que a Dani faz a mesma coisa com as outras pessoas quando ela tá falando com elas e vê o espírito que ela vê atrás das pessoas. Então isso é um toque legal. Cada vez que a menina falava Perfectly Splendid, eu tinha vontade de enfiar minha cara num chapisco. As crianças são parte importante da história, mas eu diria que não tanto quanto na história original. E aqui eles colocam tanto personagem, tanta subtrama, que eu acho que o objetivo era outro. Mas a gente vai falar mais disso na Spoiler Zone. Acho que os personagens mais importantes que foram adicionados aqui é o cozinheiro, que é meio alheio ao que tá acontecendo com as assombrações e tá lá mais pra fazer piada ruim, pra ser o alívio cômico. E talvez tenha sido meu personagem preferido dessa trama. Nossa, eu não sei quem é meu personagem favorito. Acho que nenhum. E tem a jardineira também, que é um bom personagem. Ela tem um desenvolvimento bacana ao longo dos episódios, apesar de não ter um episódio só dela. O que mais que dá pra gente falar sem entrar em spoiler? O design de produção da casa é muito maneiro. É um cenário bem grande, com muita coisa rolando. Tem lago, tem porão macabro, tem uma ala abandonada com os móveis cobertos, tem os jardins enormes. E tem um item bem notável também, que é a miniatura da casa que a menina fica usando de casa de boneca. E aí ela faz um boneco pra representar cada pessoa que tá na casa, incluindo os fantasmas. É um detalhe que a gente já tinha visto antes no filme do Despertar, mas aquele filme é tão esquecível que eu acho que Mansão Bly fez esse elemento bem melhor. E eu acho que um dos visuais mais únicos da série são os fantasmas sem rosto, que é uma ideia diferente que chama atenção ali no contexto. A fotografia da série é bem bonita também e a direção, no geral, é boa. Como a gente disse, o Mike Flanagan só dirigiu o primeiro episódio, mas os outros também são dirigidos por uma galera que já é um pouco experiente com filmes de terror. No começo tem 2 episódios do Ciaran Foy, o diretor de Sinister 2 e Eli da Netflix. Tem 2 episódios do Liam Gavin, o diretor de A Dark Song. Tem 2 episódios da dupla que dirigiu Cargo, também o original Netflix. E aí tem um episódio da Axel Carolyn, que dirigiu um dos curtas do Tales of Halloween. E aí o último episódio, mais importante da série, o último episódio, é do E.L. Katz, um cara que fez um dos curtas de ABCs of Death 2. A direção de todos eles é mais ou menos parecida, mas ainda assim a gente sente falta de uma unidade na série. Porque tem alguns episódios que tem cenas super criativas e ao mesmo tempo tem episódio que tem susto no espelho do banheiro.
E muito da direção parece que foi feito para tentar simular o estilo do Flanagan no Residência Hill. Essa coisa dos planos longos de diálogo, alguns planos sequências característicos, a câmera girando em volta dos personagens. Mas nada que seja tão marcante quanto a técnica do Hill House. Mas ainda tiveram algumas coisas boas também. Eu gosto no começo, quando o cozinheiro tá levando a Dani pra mansão, a cena toda deles conversando no carro é feita quebrando a regra do eixo de posicionamento de câmera. Então é muito esquisito, porque parece que os dois estão indo para direções diferentes, mesmo os dois estando no mesmo carro. E a série tem a sua parcela de assombrações escondidas atrás também, e às vezes até na frente. É uma coisa legal porque vários planos que tem o fundo desfocado tem uma forma esquisita atrás que pode ou não ser alguma coisa, e aí você fica olhando ele atento. A partir do 5º episódio, a série encontra a técnica mais original que ela usa até o final, que é uma montagem bem surreal. É um lance de espaço mental dos personagens, que tem umas sacadas muito boas de espaço e transição entre as cenas. A estrutura do 5º episódio é uma loucura, fica voltando na mesma cena o tempo todo. Essa parte toda eu achei bem maneira. Eu acho que o problema mesmo da Mansão Bly é que acaba não tendo tanto terror, assim. Ela é muito mais uma série de drama, uma série sobre quem tá pegando quem na mansão. E tem uns episódios muito longos, com muito monólogo, uns diálogos grandes. E eu achei que ficou cansativo no final das contas. Essa série não tem o clima assombroso que tinha em Residência Hill, e eu achei que principalmente não tem a urgência de você assistir o próximo episódio. Porque na Residência Hill, quando acabava um episódio, eu já estava desesperada pra ver o outro. Eu assistia em uma sentada de bunda no sofá e via a série inteira. Essa não, o episódio acabava e eu falava, ok, tem que ver mais um, né? Eu acho também que essa história não dá tanto pano pra manga igual a Residência Hill. Lá o número de personagens é justificável, a história se passar em 2 tempos diferentes é justificável também. E tudo gira em torno das assombrações e dos traumas daqueles personagens por causa da casa. Mansão Bly parece uma história menor que foi muito expandida pra tentar imitar o que aconteceu na Residência Hill. Podia ter sido um filme. Podia ter sido um filme. Podia ter feito um filme, cara, ia ser maneiro. Porque a história é interessante. O problema é arrastar essa porra em 10 episódios, 9, sei lá. E por causa disso, muita coisa que acontece na Mansão Bly pra mim não tem nem propósito de estar lá. Eu acho que dá pra gente dizer que a Mansão Bly é a trilogia O Hobbit pro Senhor dos Anéis da Residência Hill. Ok, eu concordo. E a gente vai falar mais disso, só que a partir de agora com spoilers. Então, vamos entrar na spoiler zone. You've just crossed over into the spoiler zone. Como eu disse, eu não li o livro, eu só conheço a história, mas eu vi também o filme dos anos 60, e a graça dessa história original é a dúvida se tem fantasma ali ou não. A babá tá tentando fazer as crianças confessarem que elas estão vendo fantasma, mas é tudo muito ambíguo no final. A série obviamente jogou isso pela janela, uma proposta completamente diferente, é bem claro que tem fantasma ali, e ela expandiu e explicou muita coisa dessa história original, inclusive o que não precisava. O tio é um personagem que não faz quase nada a série inteira, mas ainda assim ele ganha um episódio só pra ele, pra expor o caso que ele tinha com a cunhada e que gerou a merda toda. E ele fica interagindo com aquela versão malvada dele, que é como se fosse um fantasma do alcoolismo, que eu acho um tema bem interessante, diga-se de passagem. Eu achei muito esquisito. É porque é claro que não é um fantasma logo de cara, que é coisa da cabeça dele, mas eles ficam tratando aquilo como se fosse uma assombração, tipo, dando jump scare no personagem. Tipo, como se fosse atacar ele, só que a gente sabe que é coisa da cabeça dele, não vai atacar ele. Pelo menos não fisicamente, né? Você dando pitaco na bad do cara, deixa o cara curtir a bad dele, deixa a bad dar um susto nele, cara. E o curioso é que esse episódio parece que é uma história que meio alheia que tá acontecendo ali. Isso porque ela realmente é outro conto que o Henry James escreveu, que eles aproveitaram pra jogar ali no meio. Tem um episódio de flashback do Miles, que é o menino, que é outro episódio que tem umas cenas boas, mas que dá explicações que não são nem um pouco necessárias pra história continuar. A gente sabe que ele foi expulso de um internato religioso, a gente sabe que muito provavelmente ele que causou aquilo de propósito, mas não precisa de um episódio inteiro pra mostrar isso pra gente. Aquilo ali foi filler do começo ao fim, inclusive foi um outro episódio que eu demorei pra cacete pra assistir. Os episódios de flashback mais necessários são os que contam a história da Jessel, a babá antiga, com o Peter Quint, que é o Oliver Jackson Cohen. Já que os dois são os fantasmas na casa que são mais relevantes pra trama. E a história deles é bem feita, talvez seja muito longa, mas eu gosto porque os dois personagens são bem construídos ali. Até o Peter, que faz o vilão na maior parte do tempo, tem umas cenas pra redimir ele ali, que mostram que ele não é um babaca completo o tempo todo. Só na maior parte do tempo.
Acho que o melhor episódio mesmo é o da governanta, a senhorita Grosse. Famoso episódio 5, né? Ele é o primeiro episódio a usar essa montagem surreal e eu acho que ele daria um filme por si só. É uma confusão mental boa com uma boa reviravolta no final. Que a senhorita Grosse estava morta o tempo todo, a criança empurrou ela no poço, e tem vários elementos que vão preparando isso desde o começo do episódio, que eu acho muito bom. A rachadura que ela fica vendo na parede, que é a última coisa que ela viu quando ela caiu no poço, a rachadura no poço. E a parede de pedra aparecendo em vários momentos aleatórios na casa. Tudo isso é bem preparado. Mas assim, né, a reviravolta de que a senhorita Grosse estava morta o tempo todo é previsível desde o primeiro episódio, até porque a gente é formado em sexto sentido. Então, assim, quando ela recusa a comida a segunda vez, você já fala, tá morta, entendi. Eu acho uma boa cena quando revela que a criança empurra ela no poço, mas acho que dá um problema, não exatamente um problema, eu só acho que tem uma questão de estrutura ali da série. Tem um episódio mais tarde que tem muito drama da senhorita Grosse indo descobrir o que tem no poço. Os personagens falam, você tem que ver o que tem no poço. Só que a gente já sabe o que tá lá, ela vai ver o próprio corpo. E eu acho que essa tensão seria muito mais efetiva se a gente não soubesse o que tá lá também e ia ser bem mais impactante. É estúpido você criar uma tensão toda pra um negócio que você já sabe que tá ali, cara. A personagem não sabe, mas... Mas ninguém se importa com a reação dela. A gente quer levar o susto a gente mesmo. Mas isso é um outro problema que eu achei da série. Ela é muito previsível. Residência Hill teve várias reviravoltas e todas elas me pegaram de surpresa. Até hoje eu me lembro da cena da mulher do pescoço quebrado e me dá vontade de chorar. De tão emocionada e chocada que eu fiquei. Mansão Bly não, você já saca tudo que vai acontecer antes da hora. A senhorita Grosse acho que era mais óbvio, mas as crianças estarem sendo ocasionalmente possuídas pela Jessel e o Peter Quint, eu achei um pouco óbvio também depois de um tempo. Eles demoram pra fazer essa revelação, mas ao mesmo tempo eles vão fazendo muito paralelo entre os dois. Eles colocam o Miles se comportando igual o Peter Quint o tempo todo, você já saca, ok. A única reviravolta que eu não previ, que eu acho que é bem relevante, é que quem tava fazendo as ligações que não falava nada pra mansão era o próprio tio bêbado. Até aí eu só joguei que era, sei lá, um número de São Paulo, igual acontece sempre. Eu não me importei o suficiente pra adivinhar nada. Mas essa trama do tio, toda essa questão dele ter um caso com a cunhada e da Flora, a menina, na verdade, ser a filha dele, isso tudo eu tinha chutado de sacanagem e acabei acertando. Mas muito disso acontece porque a série bate em muito clichê de drama. É como a gente falou, tem que equilibrar o drama com o terror. E nessa série, sobra drama e falta terror. E tem umas partes do filme que elas têm que ter foco. Tipo o relacionamento da Dani com a jardineira, que é até bonitinho, é legal de assistir. Só que é tanto diálogo e tanta DR e tanto drama secundário rolando que aquele negócio fica arrastado e você não consegue acompanhar direito e acaba ficando chato. E são até diálogos bem escritos, só que é tão lento que eu acho que perde um pouco o dinamismo ali. O 8º episódio deixa claro que tem uma porrada de fantasma morando ali na mansão Bly. Mas tirando uns 3 que são realmente relevantes pra história, os outros só estão ali mesmo no rolê. No primeiro episódio parece bem evidente pra você um fantasma usando aquela roupa de médico da peste, com o bicão, que eu acho irado. É um bom visual pra fantasma, não sei se eu já vi isso em um outro lugar. E aí ele prontamente desaparece da série, só aparece depois quando vai explicar por que ele tava ali. Pô, já que eles vão fazer um fantasma com um visual maneiraço daquele, usa a porra do fantasma, cara! Nesse aspecto de fazer uma casa com vários fantasmas que morreram ali e estão ali até hoje, a American Horror Story faz isso muito melhor em Murder House. Porque tem vários fantasmas diferentes, de épocas diferentes, mas todos eles conseguem ser relevantes pra narrativa. A gente também tem um problema aqui, é que todas as questões com os fantasmas são resolvidas muito facilmente. O fantasma do ex-noivo da Vitória Pedretti, por exemplo, é resolvido de um episódio pra outro, de um piscar de olhos. Ela olha assim, ai, tô curada. Aí desapega do óculos dele e pronto, acabou o problema, nunca mais viu. O tio Henry é a mesma coisa, ele é alcoólatra, ele tem aquele fantasma do alcoolismo dele, mas aí no penúltimo episódio ele tem uma epifania e fala, acho que eu vou só não ser alcoólatra. Aí você compara isso com o look da Residência Hill, que parece uma bomba relógio que vai voltar a usar heroína o tempo todo, e o cara só, ficou curado da noite pro dia. Mas o melhor é a Dama no Lago. A mulher tá assombrando a mansão Bly há séculos. Ela matou muita gente. E não só ela matou muita gente, foi ela que colocou a maldição na mansão Bly, ela que começou a porra toda. Mas o que acontece é que no final a Dani resolve esse problema que tá lá acontecendo há séculos, apenas olhando pra cara da Dama no Lago e falando, ei, Dama no Lago, tamo junto, hein? Aí pronto, aí a Dama no Lago fala, vai, assim, entra no corpo de Dani e acabou a maldição. Liberou todo mundo, os espíritos tudo liberado, tudo tranquilo, nunca nem aconteceu nada. Assim, acabou, fini.
Na metáfora com o Hobbit, isso é o equivalente ao Orlando Bloom com um desconto matando o Smaug antes dos créditos iniciais do terceiro filme. E agora que a gente já falou da Dama do Lago, vamos falar do que é o ponto alto, ou talvez o ponto baixo da série, que é o 8º episódio. Igual o episódio do tio Henry, é outro episódio que é bem alheio à história principal, e isso porque, adivinha, é outro conto do Henry James que eles socaram no meio dessa história. O que foi bem zoado, porque por mais que seja um dos episódios mais esteticamente interessantes, ele quebra a trama principal de um jeito muito absurdo logo antes do clímax, pra dar uma explicação enorme pra aquela fantasma que podia ser dada em menos tempo. O episódio é todo estilizado, tem um design de produção maneiro, de casa antiga, de época, ele é todo em preto e branco, então ele é bem bonito, interessante assim de assistir. Mas ele é muito, muito, muito lento. Tem umas partes que é só a narração da Carla Gudino, enquanto a Kate Siegel faz algumas atitudes repetitivas, acordando e dormindo, e andando, e acordando, e dormindo, e andando, que, cara, é de derrubar qualquer um. 5 minutos, eu estava em sono profundo. Eu juro pra vocês, eu acho que eu tentei ver esse episódio 15 vezes. Dá like nesse vídeo, porque, olha, eu sofri pra terminar. Mas eu gosto do final do episódio, que a cor vai voltando Porque ele acaba, né? Desculpa, não resisti. Mas eu gosto do final do episódio, que a cor vai voltando aos poucos conforme a época vai ficando mais recente e vai mostrando várias coisas que aconteceram na mansão com o passar dos séculos. Ela vira centro de tratamento da peste e vários outros rolês. E isso aí explica todas as assombrações que estão na casa, o que eu acho que seria mais impactante se essas assombrações realmente aparecessem mais no começo. Mas já que a gente falou na Carla Gudino, vamos encerrar falando da história de armação também. A narração dela tá em todos os episódios e às vezes ela dá uns insights legais sobre os personagens. Mas às vezes ela só fala o óbvio pra gente também. O que eu acho legal de pensar é que essa é uma história grande pra cacete, e toda vez que eu ficava entediado assistindo a série, eu ficava pensando nas pessoas na festa com a Carla Gugino, e ela já meio bêbada de vinho falando: não, peraí, eu esqueci de contar um negócio, porque a governanta tava viajando no espaço-tempo, ela não sabia em que tempo ela tava. E todo mundo tipo, ah não, cara, por quê? Não, quem chamou, cara? Quem chamou essa mulher? Saco! E esse, na verdade, é o terror de verdade do filme. Tanto é que quando ela acaba de contar a história, não dá 5 segundos, o maluco tava lá ali. Ih, gente, olha a hora, tem que ir embora. Eu fico pensando tanto que esse cara esperou pra falar, olha a hora, eu tenho que ir embora. E ela não dava espaço pra ele falar, de tanto que ela não calava a boca. E na primeira oportunidade que ele, eu tô atrasado, beijo, e foi embora. E o engraçado é que no final eles ainda fazem uma revelação a mais. A Carla Gugino o tempo todo era a jardineira velha contando a história pras crianças que cresceram, e a Flora, a menina, é a pessoa que tá casando com o Greg Sestero. O que é meio aleatório, porque a Carla Gugino fala um monte de coisa que acho que não tinha nem como a jardineira saber. Como ela sabia que foi a criança que empurrou a senhorita Grose no poço, se a senhorita Grose morreu e não contou pra ela, e se a criança não sabe de nada porque quem tava no corpo dela era o Peter Quint, e o Peter Quint foi expurgado junto com os outros fantasmas. Eu acho que pra você narrar uma história dando tanto pitaco assim na vida dos personagens, tem que ser uma entidade, tem que ser uma coisa, um espírito, uma pessoa que é imparcial ali. E não uma humana no meio do rolê, né? Como é que ela sabia aquele lance todo do tio Henry vendo outro tio Henry alcoólatra? Ele contou pra ela num dia assim, Num casual. churrasco. Menina, antes de eu decidir que eu não era mais alcoólatra, eu me vi a beça. Quem contou pra ela toda a história da Dama no Lago? Que aconteceu há 200 anos atrás, né? Como é que ela sabe que a Dama no Lago ficou presa por dias dentro do baú, andando, levantando e dormindo? Se vocês souberem, comenta aqui embaixo, por favor. Vamos encerrar voltando naquela frase que Residência Hill parece um filme longo, Mansão Bly parece uma novela. Ela não é uma série mal feita, tem muita coisa legal nela, mas é uma série que foi decepcionante pra gente. Acho que também porque a expectativa estava muito alta por causa do Residência Hill. E é aquilo, a gente não pode falar mal de série na internet, porque todas as séries são perfeitas, nenhuma série tem nenhum defeito. Se você fala mal de série, quem tá errado é você. Tem muita coisa interessante em Mansão Bly, mas também tem muita inconsistência, e no final ela acaba ficando bem arrastada. Dava pra cortar bastante coisa e fazer uma minissérie bem coerente de 3 ou 4 episódios. A categoria que a gente coloca no final, então, é mediano. Não cancelem a gente. Porque o look... Caralho, maluco. Que isso, gente? Revolta. As maritacas loucas. Hitchcock, por que choras? Um dia eu vou fazer trashback de pássaros aqui, essas filhas da puta não vai dar um pio. Não vai dar um pio, com certeza. É.